Perdidos na Estante. Salve, salve galera, queridos, queridas, queridos ouvintes do podcast Perdidos na Estante. A equipe do seu podcast favorito está de férias, recarregando as baterias para a temporada de 2022. Mas o Perdidos na Estante não vai parar, viu? Nós e os nossos amigos preparamos uma série de indicações para vocês curtirem enquanto aguardam o nosso retorno. Então aproveitem essas dicas, bom descanso e nos ouvimos em fevereiro. Olá, ouvintes do Perdidos na Estante. Eu sou a Aline Bergamo, do podcast Estação 21, aqui do Leitor Cabuloso. Como a minha missão hoje é fazer uma indicação para curtir nas férias, escolhi um livro que prendeu toda a minha atenção e foi uma leitura de um dia só. Mas olha só, antes de mais nada, um aviso de gatilho. A obra em questão é um terror psicológico e aborda conteúdo sensível de saúde mental e depressão. Se você está num momento delicado, tenha cuidado. O livro é o Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, escrito por Ian Reid e publicado no Brasil pela editora Rocco. Eu vou ler a sinopse para vocês. Você sentirá medo, mas não saberá dizer porquê. Jake dirige o carro em direção à casa de seus pais, na fazenda. Ele leva consigo a sua nova namorada. Ela, apesar de gostar de Jake, acha muito cedo para conhecer a sua família. Até porque existe o pensamento de acabar com tudo. Durante as horas de viagem entre a cidade e o interior, por estradas desertas cercadas por florestas e escuridão, as lembranças e as dúvidas lhe servirão como companhia. Mas há algo errado, uma tensão que pode ser sentida no ar, nos movimentos e nas convicções. Talvez eles não se conheçam o suficiente, e talvez seja tarde demais para voltar. A narração do livro é em primeira pessoa e vai contando o que está se passando na cabeça daqueles personagens durante a viagem. Você consegue sentir a tensão e o tédio de você estar dentro de um carro, na estrada, e não ter muita coisa o que fazer. E não ter muita certeza se o que você está fazendo é a coisa certa, se você estar naquele relacionamento, naquele momento é a coisa certa a se fazer. E tudo mais. Isso é só o comecinho do livro. Ele se desenrola por outros cenários também, mas essa visão onde você está totalmente dentro dos pensamentos do personagem é uma das coisas que, com certeza, me prendeu durante a leitura. Gente, não dá pra contar mais do que isso. Tem que confiar na experiência. A minha experiência de leitura foi intensa. Eu embarquei na história logo de cara, e no momento onde a tensão tá no máximo, eu já não conseguia mais parar de ler. Eu não conseguia mais largar o livro. Eu fiquei apavorada em alguns momentos, morrendo de medo. Sabe aquela sensação de que tem alguém atrás de você e que se você virar, alguém vai estar te olhando? Era mais ou menos isso que eu sentia. E mesmo assim precisava muito saber o que ia acontecer no próximo parágrafo. 200 páginas é uma leitura possível em um dia se você estiver engajado e com tempo disponível. Por isso, eu acho que é uma recomendação excelente para aqueles dias de férias onde tudo que a gente quer é sentar num canto e curtir um livro. Mas isso é claro se você acha que ler um livro de suspense é uma forma de diversão. Esse livro foi adaptado pela diretora e roteirista Charlie Kaufman e distribuído pela Netflix. O Charlie Kaufman tem seu histórico de filmes muito conhecidos como Quero Ser John Malkovich e Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E por aí eu acho que já dá pra ter uma ideia do estilo dele. Eu diria que o filme é mais poético e até um pouco mais bizarro do que o livro, que tem uma escrita um pouco mais crua. Parece que o objetivo do filme é te deixar desconfortável. E na minha opinião ele consegue. E o filme consegue ser até um pouco claustrofóbico, talvez, porque a gente está falando de um cenário meio remoto, uma estrada durante uma tempestade de neve e depois uma fazenda no meio do nada. E a falta de visão de longa distância e como a câmera trabalha com esse tipo de cenários, ele realmente consegue te passar essa sensação de agonia e de que talvez algo vai acontecer na próxima cena. O filme tem o mesmo nome no livro. Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. E eu acho que esse título foi uma das coisas que me fez ter interesse em ler o livro para começar.
Além do título ser bem sugestivo e você já imaginar que vai ter uma crise existencial de algum personagem ali, eu tenho um fraco por títulos um pouco mais longos. Títulos de obras que são uma frase inteira, assim. Eu acho que é sempre divertido um título longo e complicado de falar. Eu classifiquei o livro como um terror psicológico, mas para os medrosos de plantão, acho que vale dizer que o filme está mais para um suspense um pouco perturbador do que um terror. É uma daquelas histórias que a gente carrega na cabeça por um tempo. Vai digerindo e aos poucos dando o nosso próprio sentido para os acontecimentos. Também é uma história cheia de sutilezas, que você pode discutir com os amigos ou destrinchar em vários e vários minutos de vídeos no YouTube. Acho que, de certa forma, as duas obras se complementam. E vai mais do estilo de cada pessoa gostar mais de um ou de outro. Eu ainda recomendo a leitura primeiro. Acho que ela dá mais margem para nossa interpretação pessoal e não a visão do diretor. Acabamos usando as nossas próprias experiências para preencher as lacunas e questionar as ações dos personagens. Mas o elenco do filme também entrega uma bela atuação e as cenas são visualmente muito bem construídas. Acho que isso é tudo que eu consigo falar sem entregar demais do plot e do que vai acontecer nessa história. Eu espero que vocês gostem da minha sugestão e aproveitem o descanso de final de ano. Obrigada mais uma vez ao pessoal do Perdidos na Estante pelo convite. É isso, gente. Até mais. Você acaba de ouvir um episódio graças à contribuição de Melissa de Sá e outras pessoas que apoiam o Leitor Cabuloso no Catarse e no PicPay. Se você gostou do episódio, considere ajudar a gente também. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.